Olá, queridos, olá, queridas. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre você e sobre o seu lar, trazendo saúde, trazendo paz, alegria, prosperidade para o seu lar. E que Deus e Cristo, nesta manhã de sexta-feira, esteja abençoando você agora e sempre. E o Café com Jesus de hoje traga a palavra poderosa, como eu falo sempre. O Café com Jesus é uma programação que nasceu do coração de Deus e veio para o meu coração com o único objetivo: abençoar sua vida, abençoar seu lar, abençoar sua família. Por isso que eu falo que esta programação ela é poderosa em Deus. Crendo você, será muitíssimo abençoado em Cristo Jesus. E a palavra se encontra em Gênesis capítulo 22, no seu versículo 9, que diz o texto: E chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e colocou-o no altar sobre a lenha. Queridos e queridas, como fala, é uma palavra poderosa, uma palavra que nos dá ali uma certeza de quão poderoso é este Deus e quão maravilhoso é este Deus na vida dos que são fiéis a Deus. As bênçãos de Deus, a proteção de Deus, ela veio para todos, mas nem todos alcançam o favor de Deus. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, não é para os que precisam, mas é para os que creem. Às vezes as pessoas interpretam errado a Bíblia e acreditam pelo fato de estar precisando, Deus vai fazer. Mas não é bem assim. A palavra de Deus, as bênçãos de Deus é para os que precisam e creem. E também para os que não precisam e creem da mesma forma. Ou seja, resumindo, as bênçãos e as provisões de Deus são para os que creem que Ele é fiel. Abraão é um exemplo de fé, como está lá em Hebreus 11, onde ele é visto como o pai da fé. E quando Abraão, já na sua idade, Abraão era um homem muito próspero, era um homem riquíssimo, mas Abraão não tinha filhos. Então eu imagino que Abraão trocaria toda a sua fortuna para ter um filho. Mas isso ele não poderia ter, a menos que houvesse ali, na vida dele e da sua esposa, uma intervenção de Deus. Por quê? Porque Sara, ela era estéril. E pelo fato de ser estéril, só o milagre de Deus poderia mudar isso. A medicina não pôde fazer nada. Só Deus, a intervenção de Deus poderia gerar um milagre na vida de Abraão e Sara. Então Abraão, como eu falei, ele era riquíssimo, tinha tudo, tinha gado, tinha ovelha, tinha camelo, tinha jumenta, tinha muitos empregados, tinha casas e casas, mas ele não tinha filho. Comparando com os dias de hoje, embora Abraão morasse em tendas, mas se fosse nos nossos dias, Abraão teria mansões em vários lugares do país, até fora do país, porque ele tinha condição para isso. Mas ele não tinha o que ele mais desejava, ele e sua esposa. Ele era grato a Deus por ser um homem próspero, por Deus prosperar ele, mas ele não tinha filho. Até que um dia Deus vem a Abraão e lhe promete um filho. O tempo passou, a promessa se cumpriu, e veio Isaque, o filho da promessa em que Deus tinha feito para Abraão. E agora esse mesmo Deus, para testar a fidelidade de Abraão, chega e pede para Abraão que dê seu filho amado, Isaque, em sacrifício. Agora pense comigo, Abraão esperou anos e anos para ter seu filho, e agora Deus pede em sacrifício. Mas Abraão, crendo em Deus, ele foi e levou o seu filho para o sacrifício. Enquanto nós aplicamos esse texto em nossas vidas, quantas pessoas Deus não dá a bênção, mas depois as pessoas por si mesmas perdem a sua bênção porque não
não confia ou deixou de confiar em Deus após o recebimento da bênção. Abraão permaneceu firme em Deus e levou o seu filho para o sacrifício, e era seu único filho amado, filho da promessa, embora ele tivesse Ismael, mas o filho da promessa seria e foi Isaque. E Deus pede, e Abraão não contou conversa. Ele vai, prepara tudo, ele preparou o altar, preparou a lenha, botou tudo em ordem. Olha que ele teve uma viagem de 3 dias, 3 dias até chegar ao lugar onde Deus tinha dito para ele que seria o lugar do sacrifício, que é o Monte Moriá. Abraão foi, levou Isaque. E quando eu aplico isso na minha vida, poxa, depois de anos e anos e anos esperando para ter um filho, um milagre aconteceu, mas de repente parece que ele ia perder este milagre. Mas aí é que está o segredo. As pessoas perdem o seu milagre porque deixa de colocar Deus em primeiro lugar. Abraão poderia ter deixado no seu filho, não, meu filho amado não vou dar não. Ele poderia dizer isso, mas mesmo assim ele preferiu confiar em Deus, sabendo que Deus proveria ali no momento certo o sacrifício ou o cordeiro para o holocausto. E assim foi Isaque, e Deus se agradou de Abraão pela sua fidelidade. E Deus disse a Abraão, eu não quero o seu filho, embora nós entendemos que Deus só queria saber a fé de Abraão. Então, se você que recebeu uma bênção e agora está colocando essa bênção em primeiro lugar na sua vida, você pode perder. Coloque Deus sempre acima da sua bênção, acima do seu milagre, porque até mesmo foi Deus que realizou. Então não perca a sua bênção colocando ela em primeiro lugar e deixando Deus em segundo plano. Deus sempre tem que estar e precisa estar em primeiro lugar. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe nesta manhã e o dia e sempre.